Boa tarde, tudo bem com vocês? Tranquilos? Gostaria primeiro de agradecer ao Gustavo por ter convidado para estar aqui palestrando. Obrigadão. Toda a equipe que está aqui por trás, né, faz acontecer. Vamos lá. Meu nome é Jonathan, atualmente sou professor de desenvolvimento web e também estou entrando agora na área de inteligência artificial, mais específico na área de visão computacional. Então hoje vamos falar sobre conceitos e aplicações da visão computacional, beleza? Alguém aqui já sabe o que é mais ou menos a visão computacional, como é que funciona, tem uma ideia? Tem uma ideia mais ou menos? Você quer comentar um pouquinho? Espera aí rapidinho, deixa eu ver aqui. Alô? Bom, o que eu entendo, né, como visão computacional é você... Falar mais perto. Valeu. É você conseguir usar a inteligência do computador para capturar, entender e processar imagens, né? Tanto imagens quanto vídeos, e você conseguir entender, ou fazer o computador entender o que está acontecendo naquele contexto. É exatamente isso. Mas alguém aqui já teve algum contato, sabe mais ou menos o que é, como é que funciona? O primeiro contato de vocês também? Primeiro contato de vocês? Beleza. Bom, a visão computacional, né? Basicamente, é como o rapaz ali falou, como é que é o seu nome? Marco. Como o Marco falou, é você treinar uma inteligência artificial para poder detectar e classificar um objeto. Na verdade, tentar ver como os humanos veem, como você vê, passar isso para a máquina. Tranquilo? Então, basicamente, a visão computacional ela vai tentar ver como o humano vê. Beleza, mas e aí, como é que funciona a visão humana, né? Às vezes a gente não sabe, né? Na verdade, foi tentar entender agora também que eu tô indo para esse rumo da visão computacional. Então, basicamente, tudo depende da luz, né? Então, se você está me vendo, é porque tem luz. Então, a luz sobre o objeto, no caso aqui, eu. Então, você consegue ver que a luz está vindo sobre mim, certo? Então, você consegue saber que eu sou uma pessoa pelas suas experiências passadas também. Então, pelo que você já viu, pelo contexto, você consegue entender que eu sou uma pessoa também. Beleza? Tá. Então, através da luz, ele entra pro olho a nossa imagem, certo? Uma imagem de qualquer objeto, qualquer coisa que você esteja vendo. Beleza. Depois que entrou, lá dentro ele inverte a imagem e envia essas informações lá para o nervo óptico. Que ele vai envia através de sinais, né? E vai lá para o cérebro. Então, você viu o objeto, viu? Então, ele entra no seu olho, lá dentro ele inverte a imagem e depois ele manda essas informações para o cérebro. Então, os dados, assim, está enviando os dados do que ele está vendo agora para o cérebro. Tranquilo até o momento? Alguém está com alguma dúvida? Tranquilo? Beleza. Beleza. Então, depois que foi enviado os sinais, então esses dados, eles são processados lá no cérebro. Então, beleza, identificou, você conseguiu ver, identificou. Agora ele vai processar o que está vendo lá no cérebro. Tranquilo até o momento? Beleza, né? Como eu estava dizendo, você vai conseguir detectar objetos ou pessoas de acordo com as suas experiências passadas. Então, você viu, por exemplo, essa câmera, você identificou que isso aqui é uma câmera, depois você conseguiu ver todo o contexto ao redor dessa câmera através das suas experiências passadas. Então, a partir do momento que você começa a estudar, você começa a entender visão computacional, você começa a perceber mais as coisas ao seu redor. Porque às vezes a gente está no dia a dia, a corrida, a gente passa por muita coisa, né? A gente acaba não prestando atenção, né? Mas quando a gente começa a estudar a visão computacional, a gente começa a observar. E às vezes até começa a colocar os quadradinhos selecionando.
Você lê uma cadeira com uma pessoa. E você começa a ficar vendo as coisas dessa forma também. É bem interessante. Beleza, você viu, você entendeu. Agora você quer pegar um objeto. Então, o seu cérebro ele envia informações motoras para a sua mão, por exemplo, para poder pegar um objeto. Então, você viu, entendeu, classificou, e agora você quer pegar. Então, ele envia informações para o seu braço, para ele poder pegar um objeto. Tranquilo até o momento? Beleza. E como funciona a visão computacional, né? Beleza, entendemos como é que nós vemos, né? Entendemos como um ser humano vê. Agora vamos entender como é que uma máquina vê. Então ela vê através de câmeras, beleza? Câmeras, sensores, basicamente isso. Câmeras, sensores. Então ela consegue ver, certo? Só ver. Tranquilo, né? E por meio de algoritmos, você consegue extrair dados de imagens. Então, através de algoritmos, de algumas técnicas, você consegue extrair dados dessa imagem que você subiu ali. Então, a visão computacional, ela está dentro do aprendizado profundo, ou mais conhecido como Deep Learning, né? É uma área dentro do Deep Learning. Então, se baseia nos conceitos lá de redes neurais, né? Vocês já ouviram dizer sobre redes neurais? Tranquilo? Ah, beleza. Vocês entendem o que é uma rede neural para você? Quer passar? O microfone está por aí? Vou para esse microfone. Rapidinho. Sobre redes neurais. Então, eu não entendo muito o conceito por trás, mas basicamente é uma imitação da nossa rede neural, só que dentro dela é como funciona, por exemplo, o ChatGPT, né? A rede neural ali. São uma fórmula matemática ali. Eu aprendi um pouco mais sobre o vídeo do Fábio Akita, né? Mas não me lembro agora qual algoritmo matemático ele explica, mas basicamente é como se fosse uma estrutura de uma rede neural humana utilizando fórmulas matemáticas, como se fosse uma árvore, né? Só que bem mais complexa. Exatamente isso. Mais alguém quer fazer algum comentário do que vocês entendem? Então é basicamente isso. Você tem conhecimentos isolados, né? Por exemplo, você sabe, por exemplo, que eu sou uma pessoa, você sabe que aquele ali é uma câmera, você sabe que aquele ali é um computador. Então, quando você começa a integrar os conhecimentos, você começa a criar uma rede. Você começa a ligar os conhecimentos, né? Para você formar, por exemplo, uma imagem. Tranquilo? Beleza, né? Então, a partir de imagens, então é possível você treinar um modelo para poder identificar, então para poder detectar e diferenciar objetos, pessoas, animais. Tá tranquilo até o momento? Vocês estão com alguma dúvida? Tranquilo? Beleza. Então, geralmente, na visão computacional, a gente usa uma técnica chamada CNN, então, redes neurais convolucionais. Beleza, mas o que é essa rede neural convolucional? Como se fosse uma inteligência artificial já trabalhada para poder detectar objetos. Então, você não precisa treinar para poder detectar objetos, só precisa classificar. Você usa essa técnica de CNN, então ele já consegue identificar todos os objetos, só que ele não consegue classificar ainda. Então, ele consegue identificar que aqui tem um objeto, aqui tem outro, ali tem outro. Então, fica mais fácil para você começar a trabalhar nos seus projetos aí. Beleza. E como funciona a análise ali da visão computacional? Então, primeiro você precisa de uma imagem, beleza? Depois essa imagem, ela é transformada em dados. Geralmente ele marca alguns pontos, né, dessa imagem que ele considera mais importante. Você pode classificar como 0 e 1, tipo, a parte mais importante 1
e a parte não importante 0. Então, você marca essas informações que são importantes, beleza? Então, você tem a imagem, você viu as informações que são importantes, depois, essa imagem, você melhora essa imagem para ele conseguir... É um tratamento que ele faz da imagem para ele poder definir exatamente o que ele quer. Beleza, conseguiu o tratamento ali? Então, a partir desse tratamento, você consegue identificar lá, por exemplo, o que é uma face, ele consegue identificar a face, ele consegue identificar os olhos, consegue identificar o nariz, no caso aqui de um rosto, né? Ele consegue integrar todo esse conhecimento. Tranquilo? Alguma dúvida até o momento? Beleza, né? Beleza. Para você treinar um modelo de visão computacional, basicamente você vai precisar de um espaço reservado para você armazenar esses dados. Então, você armazena esses dados em um banco de dados, geralmente. Depois você define o que você quer que a IA reconheça, né? Você vai treinar. Você quer que ele reconheça câmeras? Então, você vai colocar lá várias imagens de câmeras e também de coisas que são parecidas com câmeras que não são câmeras, por exemplo. Um exemplo comum que a gente vê bastante é, tipo, um banco de dados, por exemplo, com animais, com gatos. Geralmente a gente vê bastante assim, né? Ah, tem 4 patas, tem um rostinho, tem pelo. Por exemplo, o que não é um gato? Por exemplo, aí coloca a imagem de um cachorro. Então, aquilo lá não é um gato. Apesar de ser parecido, ter 4 patas, ter pelo, não é um cachorro. Então, além de você treinar por que você também treina para algumas coisas que são parecidas e que não é o objeto que você quer identificar também. Tranquilo? Beleza, né? Olha lá, como eu estava falando. Então, você tem uma imagem, beleza? Então, naquele caso ali, a gente vai ver a classificação, por exemplo, de um objeto apenas. Então, ali tem um animal, no caso ali um gato, beleza? Então, ali, ó, quando você consegue identificar onde aquele gato está dentro daquela imagem, você consegue delimitar ali, ó, fazer a localização dele. Então, você tem uma imagem, mas, tipo, onde é que está o objeto de interesse, né? Em que parte daquela imagem está o meu objeto de interesse? Então, você consegue delimitar ali, ó, através da IA, para poder identificar onde é que está o objeto que você pretende trabalhar. Tranquilo? Beleza. Mas além da classificação ali simples, então, além de identificar um único objeto, você pode identificar vários objetos, como é o exemplo aqui do lado, ó. Então, primeiro lá, ele detectou lá que tem um gato, tem um pato e tem um cachorro. Ainda tem um outro gato lá do outro lado que nem dá para ver muito bem, né? Beleza, então ele já identificou lá, ó, os dois em vermelho lá são o gato, o em azul é o cachorro e o em verde ele é o pato. Beleza? Então ele conseguiu identificar aqui. Então ele identificou o que cada um é e além de identificar, ele conseguiu colocar uma máscara, delimitar exatamente onde está aquele objeto ali dentro da imagem. Tranquilo até o momento? Beleza? Beleza. Estamos aqui falando sobre imagem, tratamento de imagem, mas a gente ainda não falou exatamente o que é uma imagem, né? Então, uma imagem é uma representação visual, bidimensional ou tridimensional de um objeto ou cena. Tranquilo? Deixa eu ver aqui o que tem. Geralmente ele é capturado por uma câmera, algum dispositivo que consegue captar a imagem. Beleza, então as imagens podem ser bidimensionais, como fotografias, desenhos, ou tridimensionais, como imagens de tomografia computadorizada, ressonância magnética. Uma coisa interessante aqui, mudando um pouquinho aqui mais dentro ainda, é que esse dia eu estava dando uma olhada, e eles conseguiram construir tipo um patrimônio, um monumento lá de Roma, a partir de um banco de imagens que tem gratuito, eu não lembro o nome agora. Então, você consegue gerar imagens com várias câmeras diferentes, de várias localizações diferentes, você consegue agora gerar uma imagem baseado nas que tem disponível, por exemplo, na internet. Você consegue recriar cenários, você consegue recriar todo
todo um objeto lá em 3D. Então, tridimensional. E você consegue tipo, navegar por ela, consegue ver. Então, imagina a possibilidade de reconstruir, sei lá, tantas possibilidades para poder reconstruir. Beleza. Então, uma imagem ela é constituída por pixels. Então, a imagem ela tem vários pixels. Beleza? Cada pixel ele carrega algumas informações consigo, né? Um pixel ele é a menor parte de uma imagem. Então, uma menorzinha parte, quando você tipo, dá um zoom em imagem, você vê uns quadradinhos lá, aquilo lá é um pixel. A imagem tem vários pixels. Quanto maior a imagem, maior é a quantidade de pixels. E um pixel, geralmente, tem lá algumas informações, por exemplo, da cor, né? Então, as cores elas são formadas por vermelho, azul e verde, beleza? Então, a partir dessas três cores, você consegue gerar as outras cores. Sendo que esses valores, essas cores, elas variam de 0 a 255. Ou seja, ela tem 256 valores possíveis. Então, cada cor dessa ela tem 256 valores possíveis, começando do 0 e indo até 255. Então, se você vê uma imagem que tem, tipo, por exemplo, se você vê uma cor branca, a branca, todos os valores dela estão no 255. Então, tudo verde é 255, amarelo 255, o azul 255. Então, o branco são todas as cores, tipo, no máximo. Então, RGB 255, 255, 255, de cada um. Já o preto, ele vai ser o 0. Então, o 0 são o preto, ele é o 0 em todas as cores. Tranquilo? Tranquilo, né? Alguma dúvida? Beleza. Resolução. Então, a resolução de uma imagem se dá pelo tamanho da imagem ali, certo? Então, a quantidade de pixels que tem nela, tanto na largura quanto na altura. Nesse exemplo aqui, eu trouxe uma imagem relativamente pequena, que ela tem ali, ó, na largura, 350 pixels de largura e 500 pixels de altura. Então, para poder calcular quantos pixels tem nessa imagem, então você multiplica o 500 por 350. Então, vai dar esse valor, 175 mil. Mas, eu estava observando e esqueci de colocar uma coisinha aqui, que tem o RGB ainda, né? Então, você tem que multiplicar esse valor aqui por 3, porque é uma imagem colorida, certo? Então, você multiplica esse valor, 175 mil por 3, que vai dar 525 mil. Então, 525 mil. Então, é muita informação em uma pequena imagem. Imagina uma imagem de 3.000, 4.000 pixels, assim, muita coisa, né? Muito dado para você trabalhar. Sobre a profundidade de cor. Beleza. Então, a imagem em preto e branco, ela tem a profundidade de cor de 1 bit, ou seja, ela é monocromática, tranquilo? Então, enquanto as imagens em cores pode ter profundidade de cor de 24 bits, então 8 bits em cada canal, que somados dá 24. Tranquilo, né, até o momento? Alguma dúvida? Beleza. Isso aqui é aquilo que eu estava dizendo para vocês sobre as cores, né? Então, tem o vermelho, o verde, o azul, e cada uma dessas cores ela tem a variação lá de 0 a 255. Então, cada cor, ela carrega as informações lá, que varia de 0 a 255. Beleza. Tá. Mas e aí, onde é que eu vou aplicar a visão computacional? Então, tem bastante coisa para você aplicar, coisas que ainda a gente nem imagina ainda. Bom, alguns exemplos que estão sendo usados. Então, para detecção de invasor, então, por exemplo, você delimita um espaço ali, onde você quer que ele pegue o movimento, no caso, aquela marcação ali em vermelho. Então, você configurou ali aquela área. Então, qualquer objeto, qualquer coisa que passar por ali, ele vai identificar, por exemplo, que tem um invasor. Tranquilo? Está sendo usado para segurança, né? Área de segurança. Detecção de comportamentos suspeitos. Então, isso aqui é bem interessante.
Então, por exemplo, em mercados, né, que eles sofrem muito com esses pequenos furtos, né? Então, chegou lá uma pessoa, começou a fazer um movimento suspeito, pam, esse sisteminha aqui, ó, que uma empresa desenvolveu, passou lá no Domingo Espetacular. Depois, se vocês quiserem ver, eu compartilho com vocês aí. Então, como é que funciona esse sistema? Ele detecta algum tipo de movimento suspeito, você vai pegar alguma coisa assim e colocar no bolso, ou abaixar, por exemplo, naquele caso ali com a mochila para poder guardar, furtar as coisas, colocar lá dentro. Então, em tempo real, o sistema ele consegue fazer a detecção daquele movimento suspeito, ele envia o pequeno vídeo para uma pessoa que está responsável, para ele poder analisar, porque às vezes pode acontecer de não ser também, pode ser um falso positivo, né? Então tem uma pessoa também que ajuda nesse processo para poder analisar e às vezes até consegue intervir, né? Geralmente eles conseguem intervir em tempo real, consegue pegar a mercadoria de volta. Esse tema é tão interessante que eu vi uma pesquisa em 2023, de 2023, que os mercados sofreram com furto e roubo no geral, eles perderam 16 bilhões de reais. Então é muito dinheiro para poder perder com esses furtos, né? E assim, estava falando só de supermercados, fora de lojas, né, que acontecem de repente também, lojas de roupa, calçado, sei lá, algumas outras lojas, que também pode ocorrer isso, né? Então esse sistema pode ser aplicado para outros comércios também. Alguma dúvida até o momento? Tá tranquilo? Beleza. Bom, também tem um sistema de detecção para ver se a pessoa está utilizando o equipamento de proteção individual, o EPI. Então, se ele está utilizando ou não, se está certo ou não, se está faltando alguma coisa. Então, em tempo real também, eles conseguem... Esse sisteminha aqui, essa empresa aqui também desenvolveu. Depois, se vocês quiserem também, compartilho com vocês slides, com os links para vocês acessarem mais a fundo. Então, ele consegue identificar, por exemplo, está com capacete, mas está sem óculos. Então, ele reprova ali naquela parte, ele manda ali, ó, file ali, ó. Então, tipo, falhou na verificação do uso de EPIs. Não está usando capacete? Já manda mensagem lá que falhou. Já consegue detectar também o rosto da pessoa. Quem é a pessoa que não está utilizando o equipamento correto, né? É bem interessante, inclusive ajuda a evitar bastante problema, até para a própria pessoa, né? Então, a agricultura, então eles investem bastante em tecnologia e eles estão investindo bastante também na área de visão computacional. Nesse exemplo que eu trouxe aqui, ele está fazendo ali um mapeamento ali da lavoura, beleza? Com drone. Então, está fazendo mapeamento da lavoura com drones ali. Também pode ser utilizado para detecção de frutos. Pode ver ali que apesar de as cores das folhas e do fruto ser bastante parecido, mesmo assim ele conseguiu identificar. Então, essas informações desses exemplos na agricultura, eles foram tirados da Embrapa. Depois, se vocês quiserem acessar, tem uma pesquisa completa sobre visão computacional lá na agricultura. Então, depois desse link aqui também. Está muito completo lá. Esse aqui também eu trouxe de lá também, da Embrapa. Então, reconhecimento de doenças, né, em plantas. Então, eu não vi em específico se eles conseguem identificar e tipo, já ver da onde está vindo aquela doença, né? Mas imagino que essa é a ideia. Além de detectar mais rápido, né? Você consegue ver onde é que está começando um foco, por exemplo, de alguma doença. Você consegue também, talvez, identificar de onde está vindo esse tipo de doença. Está vindo por algum inseto, alguma praga, né? Então, é bem interessante. Acredito que a ideia também é conseguir classificar exatamente qual que é o problema que está dando ali, naquele caso específico ali na planta. Bom, uma aplicação também que está sendo utilizada é para detecção tanto do animal quanto do pasto, para poder ver onde está o animal e, por exemplo, ali o pasto, né? Naquele ali, por exemplo, está verdinho, tipo, tá bom, né? Então tá bom o pasto. Esse outro aqui está mais ou menos.
Então, e nesse outro aqui já não tem mais pasto nenhum, né? Então você consegue fazer tanto a detecção do animal quanto a detecção do solo ali, do pasto dele. Tranquilo? Alguma dúvida até o momento? Tá tranquilo? Beleza. Mais um exemplo aqui de detecção de frutos, só que de uma forma mais geral. Então, de uma forma mais... Beleza. Mais geral, então... Mesmo com vários frutos ali, você consegue identificar, acredito que praticamente todos ali. Depende muito do ângulo que você pega também. Talvez você não pegou desse ângulo, mas de outro ângulo você consegue pegar melhor. Beleza? Ah, isso aqui é bem legal. Detecção e pulverização de produtos, né? Aqueles... por exemplo, agrotóxicos, alguma coisa que ele queira aplicar ali na lavoura dele. Então, tá vendo aqueles retângulozinhos ali azuis? Beleza, então tem uns azuis ali, então quando ele passa naqueles pontos ali, onde tem um pontinho vermelho, é onde tem tipo uma planta. Então ele consegue aplicar o produto exatamente em cima da planta. Esse sistema aqui ele foi desenvolvido na Índia, então, inclusive a Índia, ela está disparada aí na área de tecnologia, né? Então, também tem essa matéria saiu lá no BBC News. Então é bem legal, bem interessante, e eles conseguem economizar bastante, né? Com essa técnica e consegue ser mais efetivo. Também veículos autônomos, né? Então a gente viu muito aí esses veículos aí da Tesla, né? Então é bem complexo você conseguir criar uma visão computacional inteligente artificial para poder pilotar um carro, né? Para poder dirigir um carro. Então ele consegue fazer detecção de objetos, consegue fazer detecção de placas, semáforo, consegue fazer detecção de pessoas. Então, são várias câmeras espalhadas pelo carro para conseguir ir no percurso, né? Sem bater em ninguém. Então ele consegue também gerar um mapa por onde ele vai passar. Então, o caminho por onde ele vai passar. Bem legal. Então você consegue fazer uma análise ali para identificar a pessoa. No caso, você consegue identificar, por exemplo, dependendo se tiver cadastrado lá no banco de dados, o nome da pessoa, a idade da pessoa, consegue tirar alguns dados da pessoa simplesmente com reconhecimento ali facial. Então, assim, reconhecimento facial, basicamente, a gente já utilizava, por exemplo, para desbloquear telefone, né? Então, todo celular, basicamente, tem esse sisteminha para poder fazer o reconhecimento facial. Na indústria também, para controle de qualidade. Então, você vê ali a broca ali, que ele está vendo ali cada quadrantezinho para ver se está dentro dos padrões, para ver se não está. Na indústria de beleza, né, esses produtos para beleza. Então, está vendo ali, aquele está fora do padrão, está meio aberto, então ele reprova para ver se tem algum risco ou não na peça. Isso aqui não vai dar para passar para vocês. Beleza. Também tem alguns outros usos. Estava conversando com um rapaz ali mais cedo, que está sendo utilizado, por exemplo, em um mercado, se eu não me engano, é da Amazon. Da Amazon? O sistema que está sendo utilizado na Amazon de compra, né? Então, então é um mercado que ele não tem funcionários, ele é cheio de câmeras. Então, você entra dentro do mercado, ele já reconhece que é você, ele já cria como se fosse um carrinho. Você pega um produto, coloca na cesta, ele já coloca no carrinho. Você precisou devolver para a prateleira, então ele volta o produto para a prateleira e tira aquele valor do seu final. Quando você vai sair, ele já debita automático do seu cartão de crédito, da sua conta. Tem várias aplicações, vários usos. Alguma dúvida, questionamento, pergunta? Pergunta. Liga ele. Pô, tudo bom? No caso, como que eu posso fazer o treinamento, por exemplo, trabalhando numa startup, né? E a gente tem a necessidade de criar nossos próprios modelos, principalmente que agora com esse óculos de realidade aumentado, né?
para os nossos clientes. No caso, a gente é uma startup no setor automotivo, né? E a gente tem umas ideias de produzir isso. Por exemplo, você vai usar uma parte técnica, um motor do carro, um chassi ali, principalmente com as pressões de bateria, onde um carro elétrico passa parte alta tensão, tudo mais, né? Identificar essas peças, trazer informações, né? Então, por exemplo, tem algum modelo hoje para fazer esse treinamento, alguma ferramenta, né, que muitas vezes eu vejo já tem a solução pronta, né? Uma API que identifica algo específico. Mas, por exemplo, no meu caso, que eu quero treinar uma inteligência artificial para reconhecer os objetos que eu precise, né? Esse dia eu estava dando uma estudada, tipo, que você não precisa usar código nem nada, se não me engano é Origin Pi. Você consegue, tipo, você só precisa do banco de imagens, né? Então você coloca suas imagens lá dentro, você coloca o que você quer reconhecer, que ele já vai identificar para você. Você coloca, como eu estava falando, você coloca, por exemplo, o que é uma bateria de carro. Então você coloca várias fotos do que é uma bateria de carro, diversos modelos. Você também coloca fotos de baterias que não são de carro, às vezes bateria de no-break não é uma bateria de carro, né? Pode usar um sisteminha desse, tipo, sem código mesmo. Depois a gente pode sentar e conversar um pouquinho melhor também. Mais alguém tem alguma dúvida? Tranquilo. Obrigado, gente. Até mais aí. Quem quiser ficar para conversar um pouquinho, eu estou por aí.